Episódio 8. O segredo do float, a máquina de dinheiro da Berkshire. Ao longo dos episódios anteriores, foi possível compreender como Warren Buffett construiu sua filosofia de investimento baseada em bons negócios, disciplina e visão de longo prazo. No entanto, existe um elemento estrutural dentro da Berkshire Hathaway que potencializa essa estratégia de forma única e que muitas vezes não é totalmente compreendido, o chamado float. Esse conceito, aparentemente técnico, representa uma das maiores vantagens competitivas da Berkshire e foi fundamental para a construção de seu crescimento ao longo das décadas. O float surge a partir das operações de seguros que funcionam de uma maneira bastante particular. Quando uma seguradora vende uma apólice, ela recebe o pagamento antecipadamente, assumindo o compromisso de cobrir eventuais sinistros no futuro. Esse intervalo de tempo entre o recebimento dos prêmios e o pagamento das indenizações cria um volume de recursos temporariamente disponível, que pode ser utilizado pela empresa. Em termos simples, trata-se de dinheiro que não pertence definitivamente à seguradora, mas que pode ser investido enquanto não é necessário para honrar obrigações futuras. Buffett percebeu cedo o potencial desse mecanismo e o transformou em uma verdadeira alavanca de crescimento. Em vez de tratar o float apenas como uma obrigação contábil, ele passou a utilizá-lo como fonte de capital para investimentos, direcionando esses recursos para a aquisição de empresas e ativos de alta qualidade. O ponto mais interessante é que, quando bem gerido, esse capital pode ter um custo extremamente baixo. E, em alguns casos, até negativo. Isso ocorre quando a operação de seguros é lucrativa por si só, ou seja, quando os prêmios recebidos superam os custos com sinistros e despesas. Nesse cenário, além de ter acesso ao capital, a empresa ainda é remunerada por utilizá-lo. Essa combinação cria uma vantagem difícil de replicar. Enquanto a maioria das empresas depende de capital próprio ou de financiamento externo, muitas vezes com custos elevados, a Berkshire consegue investir utilizando recursos provenientes de suas operações de seguros, ampliando sua capacidade de alocação sem a mesma pressão de custos. Isso permite que Buffett e sua equipe atuem com maior flexibilidade, aproveitando oportunidades de investimento com uma base de capital robusta e eficiente. No entanto, o uso do float exige disciplina e responsabilidade. Esses recursos, embora disponíveis, representam compromissos futuros e, portanto, precisam ser geridos com cautela. Buffett sempre enfatizou a importância de manter reservas adequadas e de evitar riscos que possam comprometer a capacidade da empresa de honrar suas obrigações. Essa postura conservadora garante que o float continue sendo uma vantagem e não uma fonte de vulnerabilidade. Outro aspecto relevante é que o float não cresce de forma automática ou ilimitada. Ele depende da expansão das operações de seguros e da capacidade de manter a lucratividade nesse segmento. Isso significa que a base de capital da Berkshire está diretamente ligada à qualidade de suas seguradoras, reforçando a importância de uma gestão eficiente e disciplinada nesse setor. Ao longo do tempo, a empresa conseguiu ampliar significativamente seu float, criando uma base cada vez maior para seus investimentos. Além disso, o sucesso do float está profundamente conectado à filosofia de investimento de longo prazo. Como esses recursos podem permanecer disponíveis por períodos prolongados, eles se alinham perfeitamente com a estratégia de investir em negócios sólidos e mantê-los por muitos anos. Essa combinação entre capital paciente e boas oportunidades cria um efeito cumulativo poderoso, onde os resultados se ampliam de forma consistente ao longo do tempo. Para o investidor individual, o conceito de float pode não ser diretamente replicável, mas sua lógica oferece lições valiosas. Ele demonstra a importância de acessar capital de forma eficiente, de reduzir custos e de utilizar recursos disponíveis de maneira estratégica. Mais do que isso, evidencia como estruturas inteligentes podem potencializar resultados sem depender exclusivamente de retornos mais altos, mas sim de melhores condições para investir. No fim,
O float representa muito mais do que um detalhe técnico dentro da Berkshire Hathaway. Ele é um dos pilares que sustentam sua capacidade de crescer de forma consistente e de aproveitar oportunidades ao longo do tempo. Ao compreender esse mecanismo, torna-se possível enxergar com maior clareza como Buffett construiu uma estrutura que não apenas aplica sua filosofia de investimento, mas também a amplifica de maneira única. E, com essa base estrutural bem estabelecida, o próximo passo é entender como o próprio Buffett enxerga o comportamento do mercado como um todo. Não como um guia a ser seguido, mas como uma ferramenta a ser utilizada. No próximo episódio, a atenção se volta para uma de suas metáforas mais conhecidas e poderosas, a forma como ele interpreta o mercado e transforma a volatilidade em oportunidade.